Meus irmãos, eu me chamo Murilo Alencar, sou aqui da cidade de Oricuri, sertão de Pernambuco, coopero como diácono na Igreja Evangélica Assembleia de Deus e sou um dos idealizadores do canal Abrajaula. Atualmente, como o pastor já bem mencionou, nós temos aí em torno de 205 mil inscritos no canal e para a gente tem sido uma felicidade, uma alegria. Quando começamos o canal Abrajaula, nós iniciamos com um celular Grand Prime da tela trincada e usávamos como tripé uma fruteira. E Jesus tem nos abençoado, tem abrido as portas e chegamos até aqui. Fico muito satisfeito, revelo mais uma vez a minha gratidão ao pastor, a Deus e a todos os irmãos que fazem parte da Escola Bíblica Memorável. Eu estou aqui me alimentando com algumas palestras, vi aqui que o pastor Tiago Rosa colocou no chat, estou acompanhando e isso me deixa feliz e também nervoso. É uma pessoa que, embora não conheça pessoalmente, admiro bastante. O tema da nossa palestra hoje é desenvolvimento e exposição da aula na EBD. Mas os irmãos, antes me permita fazer aqui, anunciar algumas coisas importantes. Dentro do canal Abrajaula, nós postamos ali subsídios da Escola Bíblica Dominical, disponibilizamos esses subsídios gratuitamente toda semana, é um material muito rico em PDF, tem ajudado muita gente. Outra coisa também, dentro da plataforma Abrajaula, nós oferecemos um curso de pregação para os irmãos que têm interesse em aprender mais sobre hermenêutica, exegese, bibliologia, homilética, oratória e assuntos correlatos. Nós temos lá um curso com a participação de vários pastores, pastor César Moisés, pastor Silas Daniel, pastor Janderson Nascimento, pastor Carvalho Júnior, pastor Oséias Lopes. Esses irmãos se juntaram, cada um está ministrando uma disciplina e o curso tem mais de 20 horas. São mais de 20 horas. Adquirindo o curso Pregador e a Pregação, os irmãos também ganharão de brinde um livro em PDF contendo mais de 500 ilustrações selecionadas, além de ganhar outro curso de Epístolas Paulinas ministrado pelo pastor Carvalho Júnior. E a gente decidiu aqui fazer uma promoção. O custo ele custa, em média, R$300, e a gente está fazendo aqui uma promoção para os irmãos que estão assistindo a gente por meio dessa plataforma. O custo vai ficar R$60. O acesso é gratuito, é para a vida toda. Aliás, o acesso custa R$60 e ele é para a vida toda, é vitalício. Meus irmãos, nós também estamos preparando uma ferramenta de escola bíblica dominical dentro do PDF que o pastor vai compartilhar para todos os irmãos ao final da aula. Terá um link para entrar no grupo exclusivo do Telegram, onde nós postaremos mais informação. Essa ferramenta se chama ferramenta EBD e ela vai proporcionar a todos os irmãos subsídios teológicos profundos, material de marketing para a escola dominical, infográfico, slide profissional e vários outros recursos que eu prefiro que você vá lá, clique e vá conhecer. Vamos à exposição da nossa aula. O tema hoje é desenvolvimento e exposição da aula na EBD. Eu gostaria de começar fazendo a leitura de dois textos bíblicos, um texto que está na carta que Paulo escreveu a Tito, e o outro texto está na carta que Paulo escreveu a Timóteo. Tito capítulo 1, versículo de número 9, versão NVT, é um texto que trata sobre as qualificações dos presbíteros, mas me permita fazer uma adaptação para esse momento e evocar a figura do professor, lendo o texto assim. O presbítero, ou melhor, o professor, deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. O professor é alguém que deve manejar bem a palavra da verdade, ele deve estar saturado com o ensino verdadeiro e, por meio desse ensino, ele encoraja outros na fé e ele denuncia o erro daqueles que estão em engano. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, vou ler na versão NVT, e essa versão é fantástica, porque ela traz o texto da seguinte maneira: toda a escritura
é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro. A Bíblia ensina a verdade. E ele prossegue dizendo: e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Não só ensina a verdade, mas a Bíblia também é um espelho através do qual nós enxergamos a nossa imagem e conseguimos perceber os nossos defeitos, aquilo que não está em ordem na nossa vida. O texto prossegue dizendo: ela nos corrige quando erramos. E não só corrige, nos ensina a fazer o que é certo. Agora, olhe o versículo 17 e veja como ele é profundo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Por meio da palavra revelada, Deus prepara o seu povo para desempenhar todas as funções cabíveis, delegadas à igreja. Por meio da palavra, nós somos envolvidos de forma mais profunda na adoração, na evangelização, na comunhão e assim por diante. E por isso, é importante o tema que nós estamos abordando aqui, que é o desenvolvimento em aula da escola bíblica dominical. Sabemos que a escola dominical ela é inerente à igreja. É a igreja simplesmente fazendo aquilo que ela deve fazer. Ela é a igreja atendendo o ide de Jesus, conforme Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 ao versículo de número 20, ensinando os discípulos a obedecerem todas as palavras que Jesus falou. Pastor Antônio Gilberto, uma sumidade nessa área, foi muito feliz quando disse que a escola dominical é a igreja evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza. A escola dominical ela é completa em todos os aspectos porque ela consegue atingir todas as classes, todas as pessoas. Veja que dentro da igreja nós temos o culto de doutrina, culto de pregação, temos seminários, além de seminários temos congresso, mas a escola dominical, ela consegue atingir desde o berçário até o adulto. Ela consegue dialogar dentro da palavra de Deus com a criança na mais tenra idade, com o pré-adolescente, o adolescente, o jovem e, por fim, senhores, senhoras, todos os irmãos. Nesse aspecto, a escola dominical ela é muito completa e ela deve ser olhada com uma atenção especial pelos dirigentes da igreja. O pastor Antônio Gilberto, ele assinalou o seguinte: o lema completo da escola dominical deve ser: cada aluno um crente salvo, cada salvo bem treinado. Isto é, a escola dominical é esse ambiente de crescimento, esse ambiente de aprendizagem. O pastor Antônio Gilberto prossegue dizendo que cada aluno treinado, um obreiro ativo, diligente e dinâmico. Eu já participei de alguns cursos teológicos, inclusive já fiz alguns, estou cursando outro em uma instituição, um bacharel em teologia, mas muito do que hoje estou vendo com mais profundidade dentro de um curso teológico de nível superior, já aprendi na escola bíblica dominical. A escola dominical é muito completa. Pastor Antônio Gilberto, ele ainda diz que a escola dominical devidamente funcionando é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Os irmãos perceberão que parece que eu encho assim o coração quando eu falo da escola dominical. Porque a escola dominical, eu cresci na escola dominical, meu pai foi professor da escola dominical e mais para o final da lição vou trazer aqui um testemunho muito edificante. E eu tenho algo em mente aqui, queria que os irmãos fizessem também desse lema que eu tenho, o lema dos irmãos. Não importa o lugar, não importa a quantidade, o importante é cumprir a missão. Aqui no YouTube, dentro do canal Abrajaula, às vezes a gente ministra uma aula aqui, uma aula online, uma aula gravada, e consegue atingir 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. O subsídio que a gente escreve chega a um número de pessoas que a gente não tem noção. É distribuído em grupo, distribuído em muitos lugares. Só que eu tenho em mente, o importante é cumprir a missão. Muitas vezes
Eu saio de casa e viajo 25 quilômetros, estrada de chão, 25, 30, às vezes até 60 quilômetros, para participar de uma escola dominical que tem 10 alunos. Às vezes a gente viaja todo esse percurso para dar aula a 2, 3 pessoas em lugares isolados na zona rural, na escola bíblica dominical. O importante é cumprir a missão. Uma vez eu participava de uma escola dominical em um sítio muito carente, uma comunidade assim sem tanta estrutura, e eu ficava olhando o reboco da parede caindo, eu ficava às vezes pensando no local onde a gente dava aula, que era em um curral, o curral era cercado, tinha um pé de juazeiro, e a gente se dirigia ali, ia alguns jovens para debaixo daquele pé de juazeiro, a gente fazia a classe de jovens lá, e eu ficava nessa preocupação, olhando as limitações materiais, e Deus falou comigo, pare de olhar para o reboco da parede caindo, pare de olhar para o ambiente, para o local onde você está ministrando a aula e comece a olhar para as pessoas. Comece a se preocupar com as pessoas, veja as pessoas. E Deus abençoou tanto essa escola dominical, me deu tanta experiência lá, que até hoje eu carrego comigo no meu coração. Então, a gente não pode se iludir quando a gente diz assim, aqui no YouTube 10 mil pessoas estão nos assistindo, 15 mil pessoas semanalmente nos assistem. Não, o importante é cumprir a lição. A escola dominical, ela é esse ambiente onde o povo de Deus é instruído na verdade e edificado na palavra. Uma escola dominical saudável, escutem isso que eu estou dizendo aqui a vocês, ela promove crescimento espiritual, consolidação da fé e formação do caráter cristão. Quando o professor ele chega na sala de aula, ele tem que ter isso em mente. Eu estou sendo aqui um instrumento de Deus para promover crescimento espiritual a todos os presentes. A responsabilidade do professor, do docente cristão, é muito grande. E pensando nisso, eu quero abordar aqui alguns requisitos para uma aula memorável. E é justamente aqui onde nós entraremos na proposta da aula, que é o desenvolvimento e a exposição da aula na EBD. Alguns requisitos aqui, eu quero que os irmãos tenham paciência e os irmãos não me entendam errado. Eu vou fazer questão de tentar explicar da forma mais clara e objetiva possível. O primeiro requisito é o seguinte: erros que o professor deve evitar. O professor deve ser alguém sensível, atento ao que diz respeito não só à espiritualidade, mas àquilo que é ensinado, comunicado em sala de aula. E quando o professor ele está atento, ele evita alguns erros que são grosseiros no momento da exposição da lição em classe. O primeiro erro é chegar despreparado para ministrar a aula. E eu quero que você entenda esse ponto aqui, porque quando eu falo de o professor chegar despreparado para ministrar a aula, eu não tenho em mente aqui a figura daquele irmão que não tem o ensino médio completo. O irmão não teve a oportunidade de fazer o ensino fundamental completo, o irmão não teve a oportunidade de cursar o ensino médio. Eu também não tenho em mente aqui aquelas pessoas que não colecionam diplomas teológicos. Não, esse não é a imagem, não é a imagem que eu tenho em mente quando eu falo do professor despreparado. O professor despreparado é aquele que negligencia a sua responsabilidade de estudar a lição para ministrá-la em classe. Ensino é despertar a mente do aluno e guiá-lo no processo de aprendizagem. A pergunta que fica aqui é como é que o professor ele vai ensinar algo que não aprendeu? É impossível. Como é que ele vai passar para outra pessoa algo que ele não tem? Então, o professor despreparado é aquele que negligencia o estudo da lição. E ele até pode dizer assim, mas eu tenho uma bagagem, tem a questão do estudo geral e do estudo específico, e a gente precisa saber diferenciar isso.
O estudo geral é a bagagem que o professor carrega consigo. Os cursos que ele fez, os livros que ele leu, o tanto que ele já aprendeu, o tanto de Bíblia que ele já memorizou, a experiência que ele traz, mas tem também um estudo específico, que é a preparação para determinada ocasião. O professor não pode simplesmente se achar detentor de todo o conhecimento, dizer assim, eu tenho a capacidade de ministrar qualquer aula, não preciso ler a revista, e chegar em classe, abrir a lição e dizer, olha, isso aqui diz isso aqui diz aquilo, isso aqui diz aquilo outro. Ele precisa se preparar para aquela ocasião específica. Os sinais do despreparo são claros. Até uma criança da classe de jardim ou de juniores sabe quando a professora ou o professor não se preparou. Então, nós temos que ter essa responsabilidade, nos preparar para ministrar a nossa aula em classe. Eu penso até aqui que os irmãos estejam me entendendo, porque às vezes, quando eu falo de o professor ser preparado, alguém diz assim, mas eu não tenho um curso teológico, mas eu não tenho assim esse conhecimento tão profundo, eu não falo disso e nem desprezo isso. Eu estudo, mas eu não aqui quero desprezar os irmãos que não estudam teologia também. Eu penso que os irmãos até aqui estejam me entendendo. Veja como os sinais do despreparo, eles são evidentes. Uma vez, eu participei de uma aula de escola dominical que rendeu muito o que falar. E eu quero chamar esse professor aqui de um professor que não sabe qual é a lição a ser ensinada no domingo ou no sábado, não sei qual dia de sua escola dominical, no momento em que a lição acontece. Cheguei na classe e o professor começou a ministrar a aula. Eu fiquei ali ouvindo a ministração da aula e percebi que ele estava ensinando a lição do domingo anterior, mas ele não percebeu. E eu disse, eu não sei se falo ou fico calado, porque se eu falar, pode ser que eu constranja o professor na frente dos alunos, mas eu fiquei calado. Ele passou 30 minutos falando da lição do domingo anterior. E quando, com muito jeito, eu o questionei, eu disse, irmão, será se a lição é essa mesma? Não é essa lição aqui? Aí ele olhou assim e disse, é mesmo, né? Desculpe aí, irmãos, vamos então para o assunto aqui da próxima lição. Eu fico me perguntando, qual a importância da escola dominical para esse professor? Qual a imagem que ele passa para os alunos? Temos também aqui outro sinal de despreparo, e eu chamo o professor espiritual. Eu coloco aqui espiritual entre aspas, é uma ironia. É aquele tipo de professor que chega em classe, esse professor é muito comum dentro das escolas dominicais, é aquele professor que às vezes não se preparou, não leu, não estudou o conteúdo, chega na classe e diz, hoje quem manda aqui é o Espírito Santo. Eu estou na direção de Deus hoje aqui. A minha aula aqui, quem vai dizer é o Espírito Santo. Quem faz isso, geralmente, deixa a lição de lado, abre a Bíblia e começa a pregar. Já presenciei, infelizmente, muitas aulas assim. Os professores negligenciam, caem nesse erro grosseiro de não se prepararem para a escola dominical. Vou citar aqui mais um exemplo de despreparo. É o professor cuja aula é comunitária. Olha, irmãos, isso aqui é sério. Aquele tipo de professor que chega na aula e diz assim, olha, aqui nenhum sabe mais do que o outro, tá certo? Nenhum sabe mais do que o outro. Todo mundo aqui é igual. Aí o que é que ele faz? Ele não leu a lição, às vezes ele nem sabe qual é a lição. Ele pede para o aluno abrir a lição e diz assim, olha, leia aí o primeiro tópico da lição. O aluno lê o primeiro tópico da lição, a aula é comunitária. E ele diz assim, agora, você que leu o primeiro tópico da lição, explique para a classe o que você entendeu. Aí o aluno vai... É um sinal grosseiro de despreparo. E o primeiro requisito para uma aula memorável é justamente atentar para não cometer esse erro de chegar despreparado na aula. Outro erro que o professor deve evitar é faltar com muita frequência ou sempre chegar atrasado. Tem professores que só chegam no momento da ministração da aula.
Eles não participam do momento de adoração, eles não participam daquele primeiro momento de oração, que geralmente acontece na escola dominical. Aqui no Pernambuco, nós temos um momento de oração, depois do momento de oração, um momento de adoração com cântico de alguns hinos da harpa cristã. Depois nós temos uma exposição da aula para toda a igreja, uma exposição, uma apresentação da lição, um texto áureo, uma apresentação da verdade prática, dos tópicos da lição, e os professores, eles são liberados para irem para as suas classes. E tem muito professor que, às vezes, da hora de ministrar a aula, os alunos estão lá na classe esperando e ele chega sempre atrasado. Por que é que o professor deve evitar cometer esse erro grosseiro? Porque, infelizmente, os maus exemplos eles são mais fáceis de imitar do que observar o procedimento correto. Os alunos vão começar a chegar tarde na escola dominical também. E quando se começa a chegar tarde, chega um momento em que eles nem mais irão para a escola bíblica dominical. Outro erro que o professor deve evitar, e esse aqui a qualquer custo, é não viver aquilo que ensina. O que eu prego, o que eu ensino em classe, não pode estar desassociado com o meu testemunho, com a forma que eu vivo, porque isso enfraquece a minha exposição. E o que eu faço, o que eu ensino, na mente dos alunos cai em descrédito. É o professor que fala sobre oração, mas não participa de um culto de oração. É o professor que fala sobre a responsabilidade de evangelizar, mas ele não evangeliza. A Bíblia diz, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, o seguinte: cuide de você mesmo. Olha o que Paulo está dizendo. Cuide de você mesmo e da doutrina. Primeiro vem o cuidado de si mesmo e depois da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Esdras, capítulo 7, versículo de número 10. A Bíblia diz: porque Esdras pôs no coração o propósito. Ele assentou um propósito no coração. E veja que propósito espetacular. Todo professor de escola dominical deveria fazer isto também. Qual foi o propósito de Esdras? Buscar a lei do Senhor. E o sentido de buscar a lei do Senhor aqui é buscar entendimento, é buscar compreender, é buscar profundidade. Profundidade naquilo que o Senhor revelou. Depois de buscar o conhecimento, buscar a lei do Senhor, Esdras foi ensinar? Não. Ele procurou cumprir. Ele procurou encarnar aquilo que ele aprendeu, viver aquilo que ele aprendeu, para só então ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Se eu estiver indo rápido demais, os irmãos tenham paciência, pois eu tenho aqui muita coisa para falar em um curto tempo e eu não quero exceder o horário. Em quarto lugar, o professor, na exposição de sua aula, ele deve evitar demonstrar desânimo e apatia. Tem professor que parece, quando chega na aula, está ali por uma obrigação e ele deixa transparecer os alunos que participar da escola dominical é uma angústia, é uma tribulação. Ele já chega com aquela cara de desanimado, com aquela cara de quem está ali sem querer estar. E isso provoca desinteresse nos alunos. O professor ele tem a responsabilidade de elevar o ânimo da classe, mesmo quando o assunto é difícil, mesmo quando o assunto às vezes não provoque tanto interesse nos alunos. O professor tem essa finalidade de chegar lá e vamos lá, gente. Hoje o assunto é extraordinário. Ele tem essa responsabilidade de transmitir alegria para os alunos, de transmitir convicção, de transmitir empatia. Há muitos professores que, às vezes, na classe da escola dominical, ele nem para os alunos olha. Ele ministra a aula olhando para o nada. Às vezes, a apatia é tão grande que ele... Me permitam fazer isso aqui. Ele baixa assim a cabeça, pega a lição e fica... Tópico de número 1. Fulano de tal, lê aí, por favor. É um desânimo, uma apatia. O professor deve evitar isso aqui. E em quinto lugar, ainda falando sobre erros que os professores devem evitar, eu quero ainda falar sobre não permitir que a aula caia em uma rotina, isto é, na mesmice. O professor precisa
ser dinâmico, ele precisa desenvolver sua criatividade a fim de causar uma expectativa positiva no aluno para a próxima aula. Rapaz, como a aula de hoje foi boa. Aí o professor dá uma pincelada dizendo: se a aula de hoje foi boa, a próxima será melhor ainda, porque a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre aquilo. E olha, quem chegar aqui primeiro, aí o professor tem ali os seus recursos didáticos, seus recursos pedagógicos, seu envolvimento dentro de classe de aula, de maneira que o aluno ele anseie, ele tem esse desejo de dizer assim: eu não vejo a hora de chegar domingo. Tínhamos aqui em Oricuri professores tão bons de escola dominical, na minha época de aluno, quando eu participava da escola dominical e não tinha nenhum envolvimento com a docência da escola. Hoje eu ainda continuo sendo aluno, mas também me envolvo com a parte do ensino. Mas tínhamos professores tão bons, a escola dominical começava 9 horas, 8 horas eu já estava lá de frente da igreja, esperando o porteiro abrir, com aquela vontade de participar da escola bíblica dominical. O professor deve gerar essa expectativa positiva no aluno, essa expectativa não só positiva, mas de curiosidade, de desejo de ele não somente participar, mas também de convidar outras pessoas a participarem da escola bíblica dominical. Finalizamos aqui esse primeiro requisito, que são erros que os professores devem evitar. E eu quero sair desse sentido negativo da coisa e partir para um sentido mais positivo, falando aqui sobre 10 dicas para se ter êxito na exposição da aula. A primeira dica é justamente sempre começar com oração. Você quer ter êxito na exposição de sua aula na escola bíblica dominical? Comece com oração. A oração é o oxigênio espiritual. E quando se fala em escola dominical, tem tudo a ver. Oração e ensino da palavra caminham juntas, caminham de mãos dadas. A W. Tozer, ele disse certa vez: eu me recordo de um homem a quem foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra ou orar? Pelo que o homem respondeu: o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? O estudo da Bíblia acompanha a oração, e a oração acompanha o estudo da Bíblia. A oração é o primeiro passo, não apenas para o estudo previamente realizado pelo professor, como também precisa ser a primeira ação antes de iniciar a ministração da aula em classe. E esse momento de oração é um momento de crescimento. Você pode aproveitá-lo e delegar ao aluno, facultar a um dos alunos da classe que dirija esse momento de oração. Você vai sentir o aluno orando, e quando a gente ouve outra pessoa orando, a gente aprende muito da intimidade que aquela pessoa tem com Deus. Esse momento de oração é um momento que já desde o início vai gerar interação dentro da sala de aula. É um momento onde os alunos que são mais tímidos, eles vão se desprender, eles vão se desenvolver espiritualmente. Em segundo lugar, a segunda dica para ter êxito na exposição da aula é justamente ler a lição. Essa dica é muito óbvia, mas precisa ser mencionada. O professor dedicado jamais deve deixar para ter o seu primeiro contato com a lição no domingo pela manhã, próximo da hora em que acontece a escola dominical. 40 minutos, meia hora antes de começar a escola dominical, ele pega a lição, é a lição que nós estamos utilizando aqui, ele pega a lição e diz: eita, rapaz, daqui a pouco eu tenho que ensinar, né? Aí ele começa a ler a lição ali, alguns minutos antes, e o resultado é catastrófico. Ele chega na classe e gagueja, não tem segurança nas referências que estão na lição, não sabe qual é o objetivo da lição, ele precisa ler a lição. E, geralmente, eu aconselho o professor a começar o estudo da lição logo quando terminar a lição no domingo. Ele já começa a se preparar para a próxima lição. Em terceiro lugar, o professor precisa meditar sobre o assunto da lição. E, irmãos, esse ponto aqui é um dos mais importantes dentro dos 10 que vou tratar.
Porque o que acontece? Hoje, com os diversos canais que postam subsídios já prontos de cada aula da escola dominical, está acontecendo um relaxamento espiritual no que tange ao esforço, à pesquisa e à meditação. Eu vejo muita gente simplesmente servindo os alunos com comida preparada por outras pessoas. Eu produzo subsídios da escola bíblica dominical, mas oriento os professores a fazerem a sua pesquisa própria e utilizarem o subsídio como um recurso para comparação ou para acrescentar aquilo que ele já previamente estudou. Porque o que é que acontece muito? O professor, geralmente, ele não se prepara. Minutos antes da escola dominical, sempre momento ali antes da escola dominical, no último momento, na última hora, ele vai lá e, eita, vou pesquisar aqui o que o irmão fulano de tal disse sobre a aula. Vou pesquisar aqui o que aquele irmão disse sobre a aula. E o que é que ele faz? Ele ensina simplesmente o conteúdo da outra pessoa, sem meditar, sem criar raiz, sem incorporar o ensino, e dessa forma o próprio professor não cresce espiritualmente. E quando o professor não cresce espiritualmente, provavelmente as pessoas que ele ensina não se desenvolverão espiritualmente também. O professor precisa meditar sobre a lição. Em quarto lugar, o professor ele deve levar em conta os objetivos pedagógicos da lição. O pastor João estava mostrando uma lição na nossa conversa antes aqui de entrar no ao vivo. Eu até fiquei muito curioso sobre o assunto da lição. Ele estabeleceu ali alguns pontos e eu fiquei pensando sobre os pontos que ele tocou. Essa lição aqui também, ela tem vários pontos importantes. A gente utiliza a lição da CPAD, mas eu sei que a escola dominical ela acontece em diversas denominações e muitas casas publicadoras utilizam lição própria, mas cada lição tem um objetivo, tem uma finalidade. E qual é o papel do professor? Considerar o objetivo da lição. Porque muitas aulas são como a peregrinação de Abraão, conforme Hebreus capítulo 11, versículo de número 8, e saiu sem saber para onde ia. Tem muita gente que começa a aula na escola dominical, mas não sabe aonde deve chegar. Ele pega os alunos, coloca os alunos dentro do carro e começa a dirigir esse carro desgovernadamente. Não sabe aonde deve levar os alunos. Ele não sabe qual o propósito, a finalidade da aula. Consequentemente, essa aula será capenga, porque ela será fraca em contextualização e em aplicação. Professor, ele deve levar em consideração os objetivos pedagógicos da lição. Em quinto lugar, o professor deve dominar o assunto da aula. É responsabilidade do professor dominar o conteúdo em análise para levar os alunos a um entendimento mais profundo daquilo que está escrito na lição. Ele deve dominar o conteúdo, não é pegar a lição e simplesmente ler a lição em classe. Porque o aluno ele pode muito bem fazer isso em casa. Dentro do ambiente de classe, nós temos vários tipos de alunos, e entre eles, nós temos o aluno analítico, que é aquele aluno que quer ser convencido, é aquele aluno que geralmente estudou a lição, temos o aluno emotivo, temos o aluno prático, é aquele tipo de aluno que pergunta, é pragmático, né? O aluno que diz assim, mas isso aí serve para quê? Como é que eu vou utilizar isso aí? E se o professor não domina a lição, ele não tem como atingir o coração dos alunos. Em sétimo lugar, o professor ele deve usar também um dicionário. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque ele deve cuidar para não citar de modo recorrente palavras desconhecidas pelos seus alunos. Essa prática produz bloqueio no entendimento. Quando alguém produz uma lição dessa natureza, a CPAD ela faz essa lição, e essa lição corre todo o Brasil, principalmente dentro das Assembleias de Deus. A lição, ela não é feita pensando em todos os alunos, em atingir todas as classes de alunos. Na sala de aula, nós temos alunos de um conhecimento muito raso, às vezes temos aqueles irmãos muito simples, e eu não posso chegar
dentro de uma classe e utilizar termos técnicos, pneumatologia. Olha, meus irmãos, hoje a gente vai estudar aqui, alguns até dizem assim, pneumarragioslogia. O que é isso aí? O professor ele deve cuidar para ser entendido. Se ele citar um termo técnico ou uma palavra difícil, imediatamente ele deve explicar o seu significado. Por isso ele faz ali o uso de um dicionário. Em oitavo lugar, lembrando aqui aos irmãos, quem está chegando agora, nós estamos falando sobre 10 dicas para ter êxito na exposição da aula. Esse é o nosso segundo requisito para ter uma aula memorável. Em oitavo lugar, leia livros sobre o tema da lição. O professor tem o dever e a responsabilidade de se aprofundar no assunto em que ele vai ministrar. A próxima lição, hoje a gente estudou, durante esses primeiros meses aqui, estamos estudando a supremacia das Escrituras. A próxima lição será desenvolvida em torno do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o capítulo de número 7. A próxima lição só vai começar no final de março. E eu já separei aqui alguns materiais de pesquisa. Sermão do Monte, de Dwight Light Pentecost, também comentado por Dick Carson, ele tem um livro dessa natureza. John Wesley também escreveu sobre isso. Mark Lloyd Jones também escreveu sobre isso. E eu vou separando esse material porque ele vai me ajudar a se aprofundar no assunto da aula, para que no momento em que eu for expor a minha aula, eu possa ter autoridade, ousadia e profundidade para, com simplicidade, explicar aos alunos. Porque o professor profundo é aquele professor que tem capacidade de simplificar o assunto. Não é ser simplista, é ter a capacidade de ser simples, tratar um assunto difícil de maneira que a classe consiga entender. É aquele assunto, é aquela exposição de aula simples e, ao mesmo tempo, cortante, profunda, contundente. Temos aqui ainda mais um ponto, já tratamos sobre ele aqui, naquilo que já falei. O professor deve tornar a aula dinâmica, e aqui já vai uma dica importante. Olha que conceituação interessante. A aula é diferente de pregação. A aula não pode ser um monólogo. A aula não é uma pregação, onde o professor ele assume a classe e começa: meus amados irmãos, esta noite ou esta manhã, eu estou aqui para isso, para aquilo. O aluno levanta a mão para participar e o professor simplesmente ignora. Ele tem que tornar a aula dinâmica. A aula não é monólogo. A aula ela se dá mais num contexto de diálogo, onde há interação de aluno e professor e aluno. Então, o professor ele deve se utilizar de sua criatividade, desenvolver criatividade para poder tornar a aula dinâmica. Em 10º lugar, essa dica aqui, meu Deus do céu, ela é fenomenal. Se coloque no lugar do aluno. Meus irmãos, vocês devem se colocar no lugar do aluno. Será se você fosse aluno aí, se estivesse dentro aí da classe, depois de ouvir a exposição, no outro domingo você voltaria? O professor é o maior marketing da escola bíblica dominical. Não é a divulgação em áudio, não é a divulgação em texto. Eu tenho essa crença que o professor é o maior marketing da escola bíblica dominical. Quando ele ministra uma aula memorável, uma aula uau, onde os alunos dizem assim: rapaz, eu entendi. Rapaz, que aula! Domingo que vem eu não falto. Então, o professor ele é o marketing da escola dominical. Se coloque no lugar do aluno. Se você fosse seu aluno, você voltaria no domingo que vem. Então, a gente deve pensar um pouco sobre essa questão. Eu, particularmente, olha que exemplo, eu particularmente gosto de história, eu gosto de português, são matérias que me atraem com mais facilidade. Já não sou muito apegado à matemática, mas tive um professor de matemática no ensino médio que ele era tão dinâmico na aula que dava, que apesar de eu não gostar da matéria, eu gostava de ouvir ele explicando.
e ele trazia exemplos, e ele fazia todo aquele jogo de cintura, e de repente comecei a gostar de matemática também. Então, o professor ele deve se colocar no lugar do aluno. É a 10ª dica para se ter êxito na exposição da aula. Vamos para o nosso último tópico. E o último tópico é quase que uma síntese de tudo que falei até aqui. É onde você vai ter uma compreensão de um assunto complexo e profundo de forma simples. Eu vou falar rapidamente sobre o tripé de uma aula memorável. São 3 pontos aqui e a gente vai partir para a conclusão. Qual é o tripé de uma aula memorável? Não se esqueça, lembre-se, o tema da nossa aula é o desenvolvimento e exposição da aula na EBD. E até aqui nós aprendemos alguns erros que devem ser evitados. Foi falado aqui sobre 10 dicas para se ter êxito na aula da escola dominical. E agora eu vou falar sobre o arcabouço de uma aula inesquecível, uma aula memorável. E a aula memorável, ela está sobre esse tripé: estudo, estrutura e entrega. Olha que tripé fantástico. Quando falamos sobre estudo, esta é a primeira etapa e ela é indispensável para o sucesso das demais. O que seria esse momento de estudo? Veja, o professor ele tem a revista em mãos como um norte para elaborar seu plano de aula. Vou recorrer novamente aqui à revista. Aqui eu tenho o meu norte, mas eu preciso elaborar o meu plano de aula. E o que seria elaborar o plano de aula? Conhecer o conteúdo da lição, se aprofundar nesse conteúdo e adaptá-lo para a minha classe de escola dominical. Porque eu devo fazer, antes de tudo, uma exegese não só do texto bíblico, mas também dos meus alunos. Qual a capacidade dos meus alunos? Qual o nível espiritual dos meus alunos? Qual o nível de conhecimento dos meus alunos? É diferente ministrar em um seminário do que ministrar em uma escola dominical na zona rural. Eu preciso chegar na linguagem de meus alunos, utilizar exemplos que ele possa compreender com mais facilidade o assunto ministrado. E onde isso é desenvolvido? Nessa primeira etapa, no estudo. O estudo da lição, ele demanda planejamento, tempo, pesquisa e dedicação. Não tem um caminho fácil para isso. O professor tem que se dedicar. Não é passar e pensar assim, eu vou me dedicar aqui 1 horinha só. Quando eu vou produzir os subsídios da escola dominical, geralmente eu duro em média 8 horas para preparar um subsídio. E isso demanda esforço, tempo, compreensão, meditação, porque nessa parte do estudo eu vou pesquisar, eu vou fazer exegeses de texto bíblico, eu vou contextualizar as verdades da palavra de Deus, trazer as verdades do mundo de lá e antigamente para aqui e agora e relacioná-las ao nosso cotidiano e depois fazer aplicações que sejam práticas. Como é que o aluno pode viver essa verdade? Como é que ele pode aplicar essa verdade à sua vida? E isso se dá no campo do estudo. Depois nós temos aqui a estrutura. O que seria a estrutura? Quando a gente fala sobre estrutura, é o segundo passo. A gente lembra logo de homilética. Homilética é a arte de elaborar e apresentar sermões. É a disciplina que nos leva a falar com elegância, desenvoltura e propriedade bíblica. A pregação, ela tem um aspecto sobrenatural e ela tem um aspecto humano. Eu queria que vocês entendessem isso aí. Não só a pregação, mas o ensino da palavra de Deus. A gente, como professor, nós como professores, como educadores, temos a responsabilidade de levar a palavra até o ouvido. Mas quem leva do ouvido até o coração é o Espírito Santo. Então, ela tem esse aspecto espiritual, esse aspecto sobrenatural e esse aspecto humano. Com relação ao aspecto humano, eu digo que a aula ela acontece dentro de uma linguagem humana por uma pessoa, por um homem, por uma mulher. E esse homem, essa mulher, precisa desenvolver as suas habilidades de comunicação. E a oratória, a homilética, ela entra justamente dentro dessa parte. Deus não vai
Deus usa a palavra, mas o professor, ele precisa se desenvolver para comunicar essa palavra com mais eficácia. E o que acontece dentro da etapa da estrutura? Eu vou ordenar e estruturar o conteúdo de minha pesquisa. Eu li aqui a lição, eu fui em todos os detalhes, marquei, coloquei aqui diversas anotações. Depois de ter feito tudo isso, eu vou dar uma estrutura à minha pesquisa. Eu vou organizar o pensamento, o que é introdução, o que é desenvolvimento e o que é conclusão, para que na minha aula haja uma progressão. O aluno entenda que ele está em movimentação, ele está saindo de um ponto A para um ponto B. Ele entenda que o professor tem domínio do que está sendo falado ali, que o professor pegou o aluno em tal lugar e o está conduzindo com maestria até uma conclusão onde ele vai aplicar as verdades ao coração. Isso acontece na parte da estrutura. E, por fim, para finalizarmos, temos a parte da entrega. O tripé de uma aula memorável: estudo, estrutura e entrega. Tudo isso aqui é discutido de forma muito profunda dentro do curso O Pregador e a Pregação. No final, o pastor João ele vai dar aqui a vocês o subsídio que eu estou utilizando, o meu texto aqui. Dentro desse texto vai ter o link para vocês conhecerem o curso, vai ter o link para vocês participarem do grupo do Telegram e assim por diante, isto é, se os irmãos desejarem. Veja, quando a gente fala sobre entrega, eu deixei aqui por último propositalmente. A entrega é a parte, sem sombra de dúvidas, mais negligenciada na preparação da aula. Porque o que acontece? Quando o professor ele estuda, ele pesquisa, depois quando ele estrutura o pensamento, ele tem aquela sensação que terminou a sua tarefa, a sua responsabilidade de preparação da aula. Isso se aplica tanto à exposição da aula, como também a uma pregação. Eu já pesquisei, já estruturei, já montei meu sermão, organizei meu pensamento, concluí. Mas a parte da entrega também é importante. E nela devemos gastar tempo considerável. O que seria a parte da entrega, basicamente? É quando a gente começa a pensar sobre o assunto e nas formas em que a gente vai explicar esse assunto. Nessa parte da entrega, o que a gente desenvolve? Objetividade, clareza. Como é que eu posso ser claro nisso aqui? Se houver uma dúvida na sala, se houver uma dúvida no momento do ensino, como é que eu posso explicar esse assunto de maneiras diferentes, utilizando exemplos diferentes? O professor, ele pensa como vai entregar a mensagem e ali ele pondera diversos exemplos, diversos pensamentos, diversas maneiras de introduzir e desenvolver o assunto. Esse é o tripé da aula memorável. E concluindo a nossa lição, eu peço ao pastor que me dê mais alguns minutos. Eu vou concluir rapidamente aqui e peço também que os irmãos dobrem a atenção, porque eu vou falar aqui de algo muito pessoal. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela escola dominical. Meu coração pulsa quando se fala escola dominical, escola dominical, escola dominical, e isso vem de casa. Meu pai já dormiu no Senhor há 17 anos, já fazem 17 anos. Ele foi um professor de escola dominical extraordinário. E ele me disse duas coisas que me marcou profundamente. A primeira delas foi: eu não almejo nenhuma função eclesiástica. Ele não dizia isso com desprezo aos irmãos que exercem funções eclesiásticas de diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário. Ele não dizia isso desprezando. Ele dizia assim: olha, eu não almejo nenhuma função eclesiástica. Eu estou plenamente feliz e satisfeito em poder servir a Deus como um professor de escola bíblica dominical. Ele dizia: eu tenho satisfação de fazer isso aqui. E olha, irmãos, a satisfação era muito grande. Às vezes, meu pai, ele saía de uma extremidade à outra da cidade aqui onde moro, em uma bicicleta cargueira, levando 3 crianças. Eu e minhas 2 irmãs. Eu ia no bagageiro de trás, ele
e no bagageiro da frente da bicicleta cargueira, e minhas duas irmãzinhas mais novas que eu, sentada, e ele pedalava de uma parte a outra da cidade para poder dirigir uma escola dominical. E não pense que ele fazia isso com tristeza, não. Era com alegria. Era com a satisfação tão grande. Ele chegava na escola dominical e eu criança, era perceptível o prazer que ele tinha em participar da escola dominical. Não perdi uma escola dominical, às vezes até doente, ele ia para a escola dominical. A segunda coisa que ele me disse e me marcou bastante foi próximo de sua partida. Ele sabia que Jesus ia guardá-lo. Ele já sabia que ia partir. Isso é um mistério de Deus muito grande, porque Jesus me curou de câncer no sangue. Eu tinha leucemia. Jesus me curou sem fazer nenhum tratamento. Ele simplesmente me curou. Mas ele decidiu guardar meu pai de uma enfermidade que é muito comum, pedra na vesícula. Mas era uma coisa assim tão tremenda que ele já sabia. Ele uma vez estava numa rede e ele se balançava na rede, minha mãe estava no pé assim da rede, eu estava num quarto deitado no chão e ele disse assim, o nome de minha mãe, chama ela Vera, Verenice, chama ela Vera. Ele disse, Vera, às vezes eu quero me entristecer assim porque eu não tenho nada para deixar para os meus filhos, nenhuma posse, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, eu não tenho um terreno, eu não tenho nada. Porque o que a gente tinha de valor lá em casa era essa bendita bicicleta cargueira. A casa era emprestada e meu pai, ele foi um camelô, ele digo isso até com orgulho, com muito orgulho. Ele foi um camelô que vendia na feira, botava uma banca na feira e a mercadoria nem dele era uma mercadoria emprestada. Então, ele disse assim, eu não tenho nada de valor para deixar para os meus filhos, mas eu me alegro tanto. Eu sou tão feliz e realizado, porque o maior tesouro que eu posso deixar para os meus filhos, eu estou deixando, que é a palavra de Deus. E eu, criancinha, ouvindo isso, olha, isso foi lá no coração. Já tem mais de 17 anos e ainda está aqui dentro. Por que eu estou concluindo a aula assim? Porque eu quero mostrar a vocês que o legado de um professor dedicado à escola dominical me fez amar a palavra de Deus com todas as minhas forças. E na sala de aula, você quando se prepara, você quando estuda, você quando ora, você quando se sacrifica, se gastando para levar o melhor para a classe, você vai marcar a vida de alguém. Você está lidando com uma alma eterna. Professor, ame aquilo que você faz. Irmão Murilo, é muito tempo, é muita hora investida, é sacrifício, tem que orar, às vezes tem que buscar o aluno em casa, mas faça isso com paixão. Faça isso com amor, se dedique à escola dominical, se dedique para ministrar uma aula memorável e marcar a vida dos seus alunos, assim como minha vida foi marcada pelo exemplo de meu pai. Por fim, finalizo essa breve exposição com um versículo que está em Romanos, capítulo 12, e o verso 7, a parte B, que diz assim: se é ensinar, haja dedicação. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa breve exposição. Eu espero que os irmãos tenham conseguido acompanhar. Falei aqui muito rápido, porque também tinha muita coisa a falar dentro do tempo que me foi disponibilizado. Pastor João, muito obrigado por essa oportunidade. Conte comigo, estou aqui para o que o senhor precisar e me coloco aqui à inteira disposição dos irmãos e também do Senhor. Sensacional. Louvado seja Deus por isso, tá? Aí você fala, eu queria só mais uns minutos. Quem sou eu para dizer não e a gente deixar de ouvir esse testemunho lindíssimo para a glória de Deus, né? Não,